Quem aqui tem filhos? Quem aqui já ficou em dúvida sobre como agir com o comportamento dos filhos? Eu sou pai, sou psicólogo há 20 anos e nunca imaginei que as experiências que eu tive em minha infância me ajudariam a entender melhor o comportamento humano. Morei num sítio até os meus 14 anos e lá, para evitar ratos no milho e na ração que alimentavam os animais, nós criávamos gatos. Então tínhamos muitos gatos, uns 25 gatos mais ou menos. E eu era quem cuidava desses bichinhos. Eles viviam livres pelo sítio. Mas tinha um gatinho muito especial. Ele tinha um temperamento mais reativo. Ele era muito parecido com esse aqui. E todas as vezes que eu ia brincar com ele, que eu ia alimentá-lo, que eu ia tirar o pratinho de comida dele, ele me recebia com um... Hoje, eu consigo entender que aquele gatinho era mais reativo a todo tipo de estímulo ambiental que gerasse nele algum tipo de estresse. Algumas crianças também são assim. Ao longo de 20 anos, com início lá próximo dos anos 90, um pesquisador chamado Thomas Boyce realizou uma pesquisa muito interessante e na amostra de crianças que ele estava pesquisando, ele identificou que 20% daquelas crianças eram mais reativas a todo tipo de experiência que gerasse nelas algum tipo de estresse. Na prática, isso significa que algumas crianças vão ser mais estressadas com aquela etiqueta incomodando na roupa, com o sapato apertando os pés. São crianças que vão sentir mais o impacto da chegada de um irmãozinho na família, que podem ter mais dificuldade em uma adaptação escolar, em uma mudança de cidade, com a separação dos pais. São crianças que, quando ficam nervosas, podem demorar um pouco mais para se acalmar. São crianças que, naquele momento em que os pais vão colocar para dormir, pode demorar mais tempo para relaxar e pegar no sono. São crianças mais intensas. São crianças que podem exigir muito mais aí de seus pais. São crianças também realmente muito incríveis. Mas elas realmente terão esse comportamento mais intenso e vai exigir um pouco mais aí de seus pais. Vamos entender isto tudo um pouco melhor. Posicionem as mãos sobre as coxas, sobre as suas pernas. E com a mão direita, belisquem o antebraço esquerdo da pessoa que está ao seu lado. Tendemos a ter a sensação e a falsa percepção de que sentimos os estímulos ambientais todos da mesma forma. Mas muito possivelmente, para 20% de vocês aqui, o que é equivalente também à porcentagem identificada na amostra da pesquisa que eu relatei anteriormente, vocês muito possivelmente sentiram com maior intensidade a experiência de se sentir beliscado. Nós não passamos por estes mesmos experimentos que vivemos ao longo da vida, das nossas experiências, sentindo da mesma maneira. Mas estas crianças realmente sentirão todos os impactos do ambiente em que vive com maior intensidade. E os pais vão encontrar mais dificuldade para lidar com essas crianças. Mas alguns pais terão uma dificuldade ainda maior. Isso porque alguns pais não percebem as crianças como elas são, e sim como eles são. E através de uma influência moral e cultural, alguns pais podem perceber nestas crianças comportamentos inapropriados por falta de disciplina, por falta de limites, por falta destas crianças reconhecerem a autoridade dos seus pais.
Crianças com essas características podem ser chamadas de birrentas, mal educadas, mal comportadas, crianças de temperamento forte, crianças de gênio ruim, quando na realidade elas são mais impactadas por todos os tipos de estímulos que vivem ao longo do ambiente. Com isso, eu não estou negando a possibilidade de transtornos emocionais, de comportamentos opositores, desafiadores. O que eu quero é fazer com que vocês observem e olhem para estas crianças através da perspectiva delas, e não daquilo que nós julgamos ser importante para elas. Crianças com essas características vão precisar de mais afeto, de mais carinho, de mais atenção, de uma rotina e de um ambiente mais protegido. Crianças com essas características vão precisar muito de carinho, de amor, de afeto e de compaixão. No dicionário, compaixão tem o seguinte significado: é um sentimento piedoso com a tragédia de alguém, acompanhado do sentimento de tirar aquela pessoa daquele estado de sofrimento. A compaixão é aquilo que vai fazer com que você, pai ou mãe, consiga agir com o seu filho de forma mais apropriada. Por quê? Se em um momento o seu filho gritar com você, e se nesse instante você observar este comportamento dele como uma afronta à sua autoridade, ou como falta de limites, muito possivelmente você vai experimentar emoções desagradáveis. E sobre o efeito de emoções desagradáveis, será muito mais difícil você agir com ele de forma apropriada. A compaixão é aquilo que faz você agir com mais calma, com mais tranquilidade, com mais paciência, porque você entende que aquele momento que você está vivendo está muito relacionado com a forma como a sua criança experiencia aquela situação. A compaixão ajuda você a agir com o seu filho de forma melhor. Para encerrar, gostaria de pedir a vocês que respirassem fundo. E agora, acariciem o braço da pessoa que você beliscou e peça desculpas. Muito possivelmente, se vocês sentiram uma emoção agradável agora, é o efeito da ocitocina agindo sobre o seu organismo. Produzimos ocitocina em um momento relaxante, em um momento positivo em família. Produzimos ocitocina em um abraço, em um momento de afeto, de carinho, em um passeio no parque, em um momento de conexão, brincando com um pet, em um momento de diversão. A ocitocina, ela é um antídoto aos efeitos do estresse. A ocitocina é aquilo que vai fazer com que o comportamento desta criança melhore. E é sobre o efeito destas substâncias e sobre o efeito desta condição que esta substância promove, é que o cérebro destas crianças deve permanecer por mais tempo possível mergulhado. Desta forma, o cérebro destas crianças desenvolve toda a arquitetura neural necessária para dar conta de lidar com este jeito tão intenso de sentir, de viver e de perceber as coisas. Crianças com essas características são um grande presente. Elas fazem você se conectar com tudo aquilo que é realmente importante na sua vida, com aquilo que faz sentido. Não é verdade? Não são os filhos o que nós temos de mais importante e valioso ao longo da vida? Cuidar destas crianças desta forma faz muito sentido, porque crianças com estas características, elas são mais suscetíveis, em razão de sua maneira de perceber todos os fatores ambientais, a terem problemas emocionais ao longo da vida
quando criadas em situações que promovem nelas estresse prolongado ou crônico. Portanto, estas crianças são, acima de tudo, uma grande oportunidade para você se conectar com tudo aquilo que faz sentido, que é importante. Crianças com estas características vão ser altamente conectadas com o seu estado emocional. Portanto, cuide de você. Cuide da forma como você está vivendo a sua vida. Cuide da forma como você está criando o seu ambiente. Nós temos controle sobre boa parte do ambiente que construímos em nossas famílias. Isto vai fazer com que estas crianças se desenvolvam de forma mais saudável e alcancem também um desenvolvimento próspero. Isto tudo promove nessas crianças saúde emocional. Tudo isso promove nessas crianças mais probabilidade de encontrarem felicidade ao longo da vida. Tudo isso promove para estas crianças futuros melhores.